changing who I am. I'm making a new plan, rearranging. Hoje nós vamos trabalhar uma peça de decoração para a nossa casa, para o nosso ateliê. Então, nós vamos fazer esses ninhos de crochê. Muitos conhecem como cachepô, mas tem um modelinho também que ele parece um ninho. Então, por isso que se chama ninho de crochê. Aqui eu tenho tamanhos diferentes, fios diferentes. Vamos começar pelo mais fininho, que eu trabalhei com o persa. Esse barbante é da Têxtil Piratininga, esta Premium. Essa tex que eu trabalhei é 885. Aqui tem a assinatura do blog do crochê. Para esse trabalho, a gente vai precisar da agulha 3,5 ou agulha 5. Eu trabalhei esse ninho de crochê aqui, ó, com o persa. E trabalhei com a agulha 3,5. Ele ficou quadradinho por causa do vasinho que eu coloquei aqui, mas ele é arredondado. Aí, depois que eu coloquei o vasinho quadrado, ele ficou com esse modelinho quadrado. Coloquei essa argolinha aqui, de acrílico, para poder pendurar. Se você não for querer pendurar, for querer deixar de enfeite numa mesa, não precisa colocar a argolinha. Também trabalhei com um fio de malha extra premium da Têxtil Piratininga, o fio Irene. Esse fio que eu trabalhei é o Pink. É um fio maravilhoso, muito macio. Ele é 94% poliéster, 6% de elastano. Ele tem 3,5 a mais ou menos 6 milímetros. Então, ele é bem fininho. O trabalho fica equivalente a um fio número 8. Então, aqui, ó, eu tenho o cachepozinho ou o ninho que eu fiz no fio de malha Irene. Ele eu já utilizei a agulha 4 para que ele ficasse um pouquinho maior. E olha só que coisinha mais linda que ficou. Eu também comecei ele com a base oval, fiz ele oval inteiro. Mas por causa do vasinho, ele também ficou quadradinho. Coloquei a argola também acrílica aqui, mas se você quiser, não precisa. Então, a diferença que ficou feito com barbante e feita com o fio Irene. Agora, eu tenho aqui também esse maiorzinho aqui, que eu coloquei um vasinho de violeta. Esse eu já trabalhei com o Mirô. Essa cor que eu trabalhei aqui é o Ferrugem, ó. Ele também é esta prêmia da Têxtil Piratininga. O Mirô também é 94% de poliéster e 6% de elastano. Então, ele é uma espessura um pouquinho maior, é 25 milímetros. Eles indicam a gente trabalhar com a agulha 5, a agulha 9. Eu me arrisquei, que o meu ponto é largo, então eu fiz com a agulha 4 também, para que ele ficasse mais fechadinho. Então, esse aqui eu fiz no Ferrugem. E também coloquei essa opção de colocar essa franjinha aqui. Mas você pode também deixar sem ela, tá? Que vai ficar bem bacana também o seu ninho de crochê. Aqui coloquei uma argola de madeira, porque esse aqui vai ficar pendurado na parede para colocar as flores. Quando pendurar na parede, ele fica retinho assim, tá? Desse jeitinho. Aqui, ó, eu tenho ele vazio, sem vasinho, sem nada dentro, ó. Olha só como que ele ficou depois de amarrado, ó, preso. Então, eu vou ensinar aqui no passo a passo como você colocar as franjas aqui. Se você não quiser, você não precisa. Vou dar a dica também, né, dele sem a franjinha, para que você possa colocar na mesa e ele vai ficar bem centralizado assim também. Também trabalhei com a agulha 4, fiz esse bico de acabamento bem fácil e ficou totalmente delicado. Também utilizei uma argola de madeira, esse aqui é o tamanho pequeno, tá? Que tem a menorzinha e tem esse no P, depois tem um M, depois vem uma grandona G, tá? E aqui, ó, também ele cabe um vasinho de violeta. Esse aqui eu trabalhei com a cor lilás também, do Mirô Esta Premium. Então, essa vai ser a nossa videoaula. Agora, eu vou mostrar pra vocês a diferença do Mirô, aqui no fio de malha Irene, e aqui no barbante persa. Então, esses três foram o tamanho que ficou os nossos cachepô, né? Se você for fazer sem argolinha, ou ninho de crochê, se você for prender ele na parede. Aí, vai ficar a opção de qual modelo você vai querer fazer, né? Qual tamanho. E lembrando, todos eles eu fiz o mesmo total de carreiras. O tanto de carreiras que eu fiz aqui, fiz nesse e fiz nesse. E o passo a passo vai ser o mesmo para qualquer tamanho. Então, vamos
aprender como fazer esse cachepô, e aproveito e convido você que não é inscrito no canal a se inscrever e deixe o seu sininho ativado para que você possa receber todos os conteúdos que a gente postar aqui, que o YouTube vai te mandar uma notificação. Então, agora vamos para o nosso passo a passo. Para começar o nosso passo a passo, inicio fazendo a laçadinha inicial. Então, aqui eu cruzei, viro, passo a agulha por baixo da primeira laçada, venho na segunda, coloco a ponta da agulha, trago para cá, venho nesse fiozinho, fecho, fazendo uma laçadinha com nozinho. Dou uma alongadinha no fio, vou voltar aqui dentro do espaço e vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar essa argola. Aqui é onde eu fiz o meu primeiro ponto, venho nele, coloco a agulha, as 2 laçadas eu utilizo. Puxo o fio, alongo um pouquinho e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um aumento com 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Coloco o marcador entre o primeiro e o segundo ponto. E sigo fazendo 2 pontos baixos dentro de cada ponto. Então, essa carreira vai ser toda em aumentos. Começamos com 6 pontos baixos, agora fazendo 2 pontos em cada ponto da carreira anterior, ficaremos com 12. Sigo fazendo os meus pontos, até chegar aonde a gente colocou o nosso marcador. Cada ponto ganha 2 pontos. Então, aqui, ó, já ficamos com... Onde a gente tem o marcador, são 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tiro o marcador. Venho aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto, que aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, venho entre o primeiro e o segundo na laçada, coloco a agulha, faço um ponto baixo. Alongo um pouquinho o fio, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. Aqui eu fiz novamente um aumento. Então, coloco a agulha entre os 2 pontos do aumento. Dou uma alongadinha, venho no ponto da frente agora e faço apenas um ponto baixo. Vou no próximo, faço 2. Fiz um aumento nesse ponto. Vou para o próximo, faço 1. No próximo, faço 2. Então, aqui nós vamos seguir agora trabalhando um ponto baixo em um dos pontos e no da frente sempre trabalhando 2. E assim eu vou seguir por toda a carreira até chegar no marcador. Estou chegando no final da nossa carreira, vou tirar novamente o marcador. Venho aonde eu fiz os 2 pontos. Faço um ponto baixo. Dou uma alongadinha no fio, volto dentro e faço mais um baixo. Sempre vou fazer 2 pontos baixos aqui onde a gente inicia e finaliza a nossa carreira. Então, vou ter sempre esse aumento aqui. Coloco o marcador. Agora, venho no ponto da frente, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, mais um ponto baixo. Agora, eu venho no ponto da frente onde eu tenho aumento, vou fazer um aumento aqui dentro, fazendo 2 pontos no mesmo espaço. Reparem que eu não aperto o meu ponto, tá? Vou no da frente, faço 1, vou no próximo, faço mais um. E agora, onde eu tenho aumento, faço 2 pontos, ficando assim com o aumento. Vou para o próximo ponto, faço um ponto sozinho, no próximo outro sozinho, e aonde eu tenho aumento, faço um aumento. E aqui o nosso ninho de crochê já começa a fechar, ó. E assim eu vou seguir toda a carreira trabalhando 2 pontos baixos sozinhos, um em cada ponto, e quando eu chegar no aumento, faço 2 pontos. Fiz o aumento, agora eu faço um ponto sozinho, próximo ponto, um sozinho, cheguei no aumento, faço 2. Tenho os outros 2 pontos, faço 1,
vou no próximo, que é esse aqui da frente, faço um. E agora eu tenho onde eu tenho coloquei o marcador. Venho nele, faço um baixo. Volto no mesmo espaço e faço mais um. E aqui eu coloco o marcador. Coloquei o marcador nesse aumento, agora nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto baixo. Nós não vamos mais fazer aumentos. Agora, nós vamos fechar definitivamente o nosso ninho para que ele fique já no formato certinho. Então, cada ponto baixo agora ganha um ponto baixo por toda a volta, até eu chegar onde a gente tem o marcador. Fiz um ponto baixo para cada ponto baixo, tiro o marcador. E aqui eu vou fazer o aumento. Lembrando, aonde eu tenho esse aumento aqui, eu sempre vou fazer um aumento. Somente aqui agora. Coloco o marcador. Vou alongar um pouquinho o fio e já vou finalizar esse fiozinho aqui onde a gente fechou. Porque depois vai ficar difícil de fechar, de finalizar ele, né? Depois que tiver com o nosso ninho pronto. Vou cortar o fio de malha ao meio, fazendo assim duas partes. E agora, com a própria agulha de crochê, eu vou trazer uma ponta dentro da laçada. Isso pode ser em qualquer laçada. E vou juntar as duas pontas fazendo dois nozinhos aqui. Aperto bem um e aperto bem o segundo. Aqui eu vou cortar bem rentinho já. E já vou virar ele para o lado certinho. Agora, eu vou seguir novamente, trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo, até eu completar toda a volta e novamente chegar no marcador e fechar a nossa carreira. Finalizando a carreira, tiro o marcador novamente, venho no mesmo espaço, faço dois pontos. E assim eu já coloco o marcador de volta. Novamente, vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto baixo. Então, a partir de agora, vamos subir até o tamanho desejado, fazendo apenas pontos baixos. Apenas onde a gente coloca o nosso marcador, e vamos fazer esse aumento aqui, tá? Onde a gente já define aqui, ó, a separação certinha, para já ficar marcado aonde a gente vai colocar a nossa argola, fazer a nossa alça. Então, por isso que eu já deixo esses dois pontos aqui, para definir certinho aonde vai ser o lado que eu vou utilizar. Aqui eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, estou indo na 7ª carreira. Vou trabalhar 10 carreiras para o meu, se você quiser mais alto, basta você subir mais carreiras para ficar do tamanho desejado. Completando a minha última carreira, a gente volta para já fazer o acabamento e colocar a nossa argola. Finalizando a minha 10ª carreira, tiro o marcador. Aqui eu não vou fazer um aumento agora, vou fazer apenas um baixo. E aqui eu vou seguir, ó, faço mais um baixo aqui. Então, eu fiz dois baixos, ao invés de fazer um só aqui, dois aqui dentro do aumento, fiz um só e um no da frente. Agora, aqui eu vou trabalhar pontos baixíssimos, então, eu vou fazer uma corrente, venho aqui no ponto da frente, vou trabalhar agora somente a laçada de dentro. Faço um baixíssimo, uma corrente, vou no ponto da frente, outro baixíssimo, uma corrente, próximo ponto, outro baixíssimo, uma corrente, no ponto da frente, um baixíssimo. Então, o nosso acabamento agora vai ser dessa forma, trabalhando uma corrente e um baixíssimo, uma corrente e outro baixíssimo. E assim eu vou trabalhar toda a volta, até eu chegar aqui, ó, onde a gente fez os nossos aumentos, eu vou trabalhar até nesse ponto aqui, faltando 2 para chegar aqui no nosso aumento. Então, vou seguir a volta, vou até marcar aqui onde eu vou parar. Vou seguir a volta até chegar lá onde eu tenho o marcador. Cheguei do lado do meu marcador, agora eu vou tirar ele. Fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos sem fazer o acabamento. Agora, eu vou vir com a argola. Vou soltar a laçada. Aqui eu já cortei um pedaço do fio, deixei uma sobra no tamanho que eu vejo que vai dar. Agora, aqui, ó, eu vou envolver esse fio na argola. Passo de dentro pra fora. Aqui eu vou sempre arrumar o meu fio de malha, ó,
porque eu não quero que essa dobra fique pra cima. Então, eu vou estar arrumando desse jeito aqui. Aí, eu venho com a agulha, passo dentro do ponto, puxo esse fio para o lado de dentro. Novamente, pego o fio, passo dentro da argola, trago para o meu lado. Agora, eu venho no ponto da frente, puxo o fio. Novamente, passo dentro da argola. Vou no ponto da frente, pego o fio, trago para o lado de dentro. Passo o fio novamente aqui dentro. Vou no ponto, pego o fio, trago para o lado de dentro do crochê. E assim, eu vou passar novamente dentro da argola o fiozinho. Venho aqui no ponto da frente, passo o fio, puxo para o lado de dentro novamente. E agora, eu vou ajustar esses pontos. Solto, dou uma ajeitadinha, só para ficar mais juntinho aqui nossos pontos, ó. Pego aqui, puxo, ele já vai arrumando automaticamente sozinho. Venho no último, puxo, ele se ajeita. E fica desse jeitinho aqui, ó. Agora, eu venho com agulha de tapeceiro, para poder finalizar. Vou passar aqui por dentro dos pontos, ó, até chegar um pouquinho mais ao meio, só para não precisar fazer nozinho aqui. Repare que fica firminho, ó, a nossa argolinha. Vou dobrar um pouquinho assim e vou trazer para baixo, ó. Vou levar bem mais no meio do meu trabalho. Passei dentro de um ponto. Se a agulha passar dentro do ponto, ela prende, então tem que ser apenas na laçada. E aqui, ó, eu vou levando para dentro do nosso ninho, até eu ver que esteja bom. Vou passar mais nesses dois pontos de cá. E agora, eu corto o fio. Arrumo certinho. E assim ficou prontinho o nosso ninho. Se você for querer ele somente assim, sem ter a franja, aqui está finalizado o seu. Se você for querer colocar a franja, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho 12 fios. Você vai escolher o tamanho que você queira, vai marcar um exemplo num pedaço de papelão, o tamanho que você quer, você corta o papelão daquele tamanho. O meu é esse papelão aqui que eu utilizei, tá? Dei a volta e cortei. Então, aqui eu tenho 12 fiozinhos desse. Aqui, pra colocar, nós vamos fazer assim, ó. Temos a nossa primeira carreira com 6 pontos e temos a segunda carreira com 12. É nessa com 12 que a gente vai trabalhar. Então, eu venho no primeiro ponto, coloco a agulha, ó. E aí, eu arrumo aqui o fiozinho. Arrumei. Vou passar aqui dentro. E passo as duas pontas dentro da laçadinha, ó. Passei aqui dentro, arrumo as duas pontinhas, puxo e ajusto. Vou para o próximo, junto as duas pontas, vou no ponto da frente, puxo, passo dentro da laçada, seguro as duas pontas para tentar ficar o máximo iguais, para não precisar cortar muito quando a gente for acertar. E assim eu vou seguir, ó, colocando uma franjinha em cada ponto. Temos 12 pontos, ficaremos com 12 franjinhas. E assim eu vou fazer em todas elas, até eu completar
toda a volta. Completando toda a volta, a gente volta para ver como que ficou e fazer o acabamento nelas. Coloquei as minhas franjinhas, ó. Agora, nós vamos arrumar bem certinho, deixar aqui. Vou cortar um pedaço de fio, uns 20, 30 centímetros, tá? E vou fazer assim, ó. Vou arrumar bem certinho aqui. Desse jeitinho aqui. Aí, vou vir com esse fio que eu cortei. Vou vir aqui na parte de trás, onde eu tenho a argola. Vou colocar uma sobra desse jeito aqui, tá? E vou começar, ó, a fechar aqui. Ó. Vou rodando ele aqui e vou preenchendo, ó. Desse jeitinho aqui. Aqui você pode passar quantas vezes você quiser. Se você quiser menos ou mais, você pode ir passando a sua fita, basta você cortar ela um tamanho um pouco maior, ó. Tá? Eu vou arrumando. Desse jeitinho aqui, ó. Cheguei aqui no final, vou passar esse fiozinho aqui dentro, dessa argolinha que sobrou. Ajusto bem certinho, tá? Agora, eu puxo aqui. Puxei, aquele nozinho que tava aqui, ele automaticamente se escondeu aqui dentro, ó. Agora, eu vou cortar a sobra. Escondo a pontinha aqui, depois eu vou colocar uma gotinha aqui de cola de silicone. E aqui a outra ponta sumiu totalmente e assim ficou, ó, a parte de baixo. Assim fica por dentro. Agora, aqui nós vamos, ó, cortar. Aqui você vai arrumar certinho e vai cortar onde você tem o menor fiozinho, que nem no meu caso os menores são esses. Então, eu vou cortar eles, ó, tentando ficar todos no mesmo tamanho. Aí, se eu ver que ficou alguns maiores, eu venho acertando. Até ficar todos na mesma altura. Cortei, agora eu solto e ficou prontinho. Aqui está o nosso ninho de crochê. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos vocês aqui no canal. Um beijão e até a próxima aula.